Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia no bate-papo super gostoso, é descontraído e informativo ao mesmo tempo. Para o nosso bate-papo de hoje, eu estou recebendo Miriam Felipe. Bem-vinda, Miriam. Boa tarde. Olá a todos, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, gratidão. Prazer em te receber. Avisando o público que a gente está fazendo este programa à distância, estamos por uma plataforma de internet, então a gravação pode falhar num momento ou outro, mas vocês prestem atenção. A gente volta sempre, né, Miriam? A gente vai e volta. E agora nós Com estamos certeza. presentes. A Miriam, ela é terapeuta holística, pesquisadora de inúmeros tratamentos para a cura da mente e do corpo, trabalha com desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. É idealizadora do projeto Despertar a Jornada e está lançando o livro O que Fazer quando a Vida Vai Perdendo Sentido. Esta é uma pergunta-chave, né, Miriam? Vamos bater um papinho sobre este livro, já foi lançado, né? A gente já encontra nas livrarias. Sim, já está em todas as maiores lojas do Brasil, Amazon, Americanas, Magalu, Shoptime. Foi lançado pela editora Viseu, agora em 12 de setembro. Estamos aqui na divulgação e tem tudo a ver com esse momento. É aquela história. A gente caminha na nossa vida, a gente segue o nosso destino, mas tem momentos que todos nós passamos por essa perda de sentido, por esse momento onde as coisas parecem que chegam num ponto final e a gente precisa dar uma reviravolta, às vezes, ir para um outro caminho, porque é feita de ciclos, né? É começo, meio e fim. E não só no final do ano, mas às vezes no nosso aniversário a gente também vira o nosso ano, né? A gente está num ano novo no nosso aniversário. E a gente vai mudando, nós não somos o que éramos ontem. Né? Sim. Por exemplo, há um ano atrás, você já não é a pessoa que você foi há um ano atrás. Então, é refletir sobre esse momento e que algumas pessoas têm essa dificuldade de encontrar respostas ou até saídas para esses momentos de noites escuras da alma, onde a gente mergulha numa escuridão, num vazio, e a gente fica sem saber para onde ir. Então, o livro ele vem dessa necessidade que eu tive no momento da minha vida de encontrar esse significado aqui dentro, porque o mundo lá fora ele distrai a gente do que a gente realmente é. E às vezes, quando a gente perde o sentido na vida, é porque aquela vida não está mais funcionando para a gente. A gente precisa dizer o não para aquela vida, para as coisas que adoecem a nossa alma, e seguir um novo caminho, buscar o nosso propósito de vida. E o livro ele vai ajudando, né, a cada capítulo a pessoa entender um pouco mais sobre esses processos interiores que todos nós passamos. Afinal de contas, a gente está nessa escola chamada vida. É verdade. Ninguém está numa posição melhor do que o outro, embora algumas pessoas achem isso. Não é verdade, porque quando a gente morrer, todo mundo vai morrer. Ninguém vai deixar de morrer. E todos nós vamos para esse mesmo lugar, essa impermanência da vida. Então, a gente conviver com esses ciclos e entender os nossos processos interiores pode ser um divisor de águas naqueles momentos em que a gente perde o sentido da vida, mas a gente não perde o foco. É apenas uma morte para um outro renascimento. Você fala da morte, aí a gente pode lembrar do luto. Então, são perdas que são ali. Teve um fim, ok, então você tem que vivenciar este luto. Mas, da forma como você está falando, me vem à mente vários outros processos, né? Essa mudança que a gente passa na vida. A gente trocar de emprego porque terminou um ciclo, mudar de atividade porque mudou um ciclo, acabar um relacionamento porque já não, porque e os indícios, a morte ela acontece. Pode vir com uma doença e levar tempo, como pode ser trágica também, e de um momento para o outro, e a gente precisa de auxílio para superar. Mas esses desencontros que a gente vai percebendo, acho que é isso que você quer mostrar também. Quando a minha vida já não tem mais sentido, é,
será que vale a pena acordar e trabalhar? Aquele trabalho está me satisfazendo? É o aos pouquinhos, eu acho que é bem isso que você tenta trazer, né, para o leitor. Exatamente. Porque a gente morre várias vezes em vida. A gente morre estando vivo. A gente morre no final de um ciclo. Um pedaço nosso meu morre, né? Um pedaço nosso morre quando a gente perde alguém. Uhum. E a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer É, e que as coisas são impermanentes. É a única certeza que eu tenho, que eu posso falar para você hoje, é que eu vou morrer em algum momento. Mas a gente tem essa dificuldade de lidar com a morte, sim. Talvez por sermos pouco preparados para ela, ou talvez pela morte ser um tabu ainda. Mas a gente precisa encará-la como um processo natural. E a morte não só física, como você falou, mas é a morte do ciclo. É entender, não, isso não funciona mais para mim. Então está na hora de eu buscar uma outra jornada, um outro caminho, um outro lugar aonde me satisfaça, aonde me dê esse brilho, porque tem coisas na vida que fazem a gente brilhar, uhum, que fazem a gente acordar cedo com aquela sensação, ai que delícia que eu vou fazer isso hoje. Tem os dias também que a gente vai acordar e não vai se sentir tão bem fazendo aquilo. E tá tudo bem, tá sim. tudo bem, faz parte do nosso processo. Mas é importante a gente entender que somos imperfeitos, estamos aqui passando por essa jornada, é passando, né? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. É o desapego, né? A fonte de todo o sofrimento nosso humano está no apego. E a gente se apega, né, às coisas que são impermanentes também. E quando a gente se liberta disso tudo, a gente tem um outro significado para a vida. E a vida se torna um pouco mais sagrada. De você, que o universo vai me surpreender hoje? O que ele vai trazer para mim? Então, Sim. esse significado que a gente tem que trazer sempre para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a gente ir buscando dentro de nós essa vontade e essa potência que a gente tem aqui dentro. Se a gente faz parte do universo, a gente é abundante, a gente está nessa. O universo ele é cíclico, ele também está. É dia, é Sim. noite, são as estações. E se a gente faz parte dele, nós também somos esse ciclo. Né? Miriam, que papel você dá para o autoconhecimento, para esse preparo, para para essas situações que vão surgindo na vida? Porque muitas vezes a gente está na corrida do dia a dia e não tem este conhecimento de como as minhas emoções, como os meus sentimentos vão lidar com X situação. É verdade, é verdade. Eu tenho um termo que eu uso que chama a medicina do autoconhecimento. Porque a minha medicina do autoconhecimento não é a sua medicina do autoconhecimento. Porque todos nós somos únicos. Então, essa ideia de que existem receitas mágicas e prontas para a gente é uma ilusão. Porque muitas vezes o que pode funcionar para você não funciona para mim. Sim. Então, quem melhor poder falar sobre isso, experimentar isso através do empirismo do que eu? Então, essa medicina do autoconhecimento, ela precisa ser esse mergulho interior, esse abrir essa ampliação, né, desse estado interno de conexão com você. Você precisa estar conectado ao seu eu. Aí você me pergunta, poxa, Miriam, mas como que eu faço isso? É saindo desse piloto automático. A gente precisa ter um tempo para a gente, a gente precisa ter um tempo relaxante, sair desse frenesi, dessa loucura, porque a vida ela Uhum. leva, tá cheio de distrações aí fora. É Se a gente for verdade. olhar o mundo, o mundo está distraindo a gente da gente. Então, esse processo inverso, né, em vez de você olhar para fora, você olhar para dentro, que às vezes pode ser escuro, caótico no começo. Quando eu olhei para mim no começo, eu comecei a experimentar essa medicina do autoconhecimento, era um caos aqui dentro. E às vezes ainda é, mas hoje eu tenho as ferramentas para organizar as ideias, ancorar a minha mente. Você pode fazer exercícios respiratórios, você pode cozinhando, você pode estar ali em conexão com você mesmo, num ato de amor, porque cozinhar é um ato de amor para você e para as pessoas que você está fazendo isso. Você pode caminhar na natureza,
você pode só estar ali disponível para o universo e dar sabe, aquela limpeza mental, porque a gente precisa fazer essa limpeza, porque nós somos bombardeados o tempo todo numa era da informação. A gente é o tempo todo recebendo estímulos. E aí acontece uma coisa que eu falo no livro, que é o estresse geopático. Você já ouviu falar do estresse geopático? Estresse geopático? Fale para mim. Estresse geopático. O estresse geopático, ele foi conhecido a partir do momento onde se descobriu as ondas eletromagnéticas. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, matéria é energia condensada. E aí, o que, que acontece? Por exemplo, quando você entra num lugar, às vezes você pode se sentir bem ou pode se sentir mal. Às vezes você chega perto de uma pessoa, você se sente bem, você se sente mal. E aí, o que, que acontece? A gente recebe da Terra, né, muitas cargas através do Sol, flashes solares, os abalos sísmicos, que a gente fala que são as ondas eletromagnéticas naturais, Uhum. a influência da Lua, e nós temos as ondas eletromagnéticas artificiais que o homem criou, micro-ondas, ar-condicionado, Wi-Fi, computador, televisão. Então você imagina o bombardeio que a gente recebe todos os dias com essas ondas eletromagnéticas. E aí o que acontece? Está acontecendo na humanidade, se você olhar, um aceleramento mental. A gente está muito irritado, nervoso, ansioso. A Sim. maioria das pessoas, se você perceber hoje, estão tendo uma patologia mesmo, de desequilíbrios de várias ordens. E ele acaba também recaindo sobre o nosso emocional, sobre o nosso biológico. E aí a gente não descarrega. Por quê? A gente tem pouco contato com a natureza, a gente não sabe como fazer isso. Então, uma técnica simples para você descarregar essa energia é pisar na terra. Quando você Simples. pisa na terra, você faz o fio terra disso, você descarrega. E a gente pouco pisa, ainda mais as pessoas que vivem em cidades grandes, né, uma selva de pedras, elas Uhum. pouco ou não pisam nunca ali Não. numa terra, numa grama, numa areia. E aí é onde a gente vai enchendo essa carga dentro de nós e vamos ficando assim, ó, É, uma alimentício. pilha, né? É uma pilha Isso, abastecida. Você recarrega mesmo a exatamente. bateria, o termo é esse. E olha que interessante, né? E a gente está sob essa influência o tempo todo, e com isso a gente não presta atenção nas reações, porque está tudo tão fácil com estes elementos tecnológicos, que às vezes a gente não presta atenção no movimento que a gente está fazendo, que aí é o piloto automático que você está falando. Mas aí é pior, porque eu não presto atenção na minha mente e nas minhas emoções. E eu acho que é Você aí que perde a a gente conexão. perde essa conexão. Quando você fala da noite escura, é entrar em contato mesmo com a nossa sombra, entender qual é a nossa sombra e como lidar com ela? Fala um pouquinho disso para mim. Sim, a sombra, o que que é a sombra? Vamos falar da sombra. A sombra é aquilo que você desconhece, é aquilo que não foi iluminado ainda. Por isso que é importante você conhecer a sua sombra. O que que é a sua sombra? A gente tem várias camadas, porque nós somos seres multifacetados. Você, se você olhar para você, quantas camadas existem dentro de você? Você existe o ser seu espiritual, existe o seu ser emocional, o seu ser energético, o seu ser Uhum. físico. Sim. Então, nós temos muitas dimensões. Então, a gente entender isso e poder olhar para dentro e entender uma fraqueza sua pode ser uma sombra. O que é a fraqueza? É aquilo que a gente varre ali para ninguém ver e guarda. Tipo, eu É. não sou isso, mas você também é isso. E ela E vem à que bom que tona. você. Aí ela vem Opa! com força. Quando você sufoca a sombra, você desconhece a sombra, e aí você desconecta, porque nós precisamos da nossa sombra. A sombra seria a nossa sobrevivência. A gente precisa do medo, a gente precisa, às vezes, da culpa, da vergonha. Para quê? Para a gente equilibrar e entender esse caminho do meio. Porque como é que a gente vai conhecer o amor? Como é que a gente vai conhecer o medo
que o universo opera, que faz toda a diferença na nossa vida. Esse caminho do meio, o se equilibrar entre a dor, o amor, a alegria e a tristeza. Senão, por que haveria os dois se você só experimenta um lado? Imagina se a vida fosse só felicidade. Você não ia conhecer a felicidade. Porque você só é feliz. Aí você não tem o outro ponto para você entender que aquilo é felicidade. E a Então, evolução vem com essa essa mudança, né? exatamente. Então, as sombras, elas são esses lugares recônditos dentro da gente que a gente pouco visita e a gente prefere, né, ficar ali, Esconde, ó. esconde. Ou às vezes a gente nem sabe que ela está ali. Às vezes ela vem à tona, por exemplo, quando a gente está à beira de uma mulher, às vezes, quando está à beira de um ataque de nervos, a sombra está lá, gritando. E aí, se a gente não lida muito bem com ela, se a gente não dá uma vazão, a gente acaba até fazendo coisas que não gostaríamos de fazer, falar coisas. Quando a gente está ali estressado, a gente acaba atuando muito mais na nossa sombra. A gente fica numa parte mais selvagem e mais primitiva do nosso emocional. Então a gente acaba gritando, ou brigando, e você fala, nossa, por que eu fiz aquilo mesmo? E essa não sou eu. Mas É. Mas prestar também. atenção nisso é interessante porque é sinal de que está conectada com a tua essência. O problema é não prestar atenção e aquilo for sendo alimentado, vai sendo alimentado. Ô, Miriam, você escreveu o livro de uma forma terapêutica? Foi a partir de histórias, experiências pessoais suas ou nos seus atendimentos também? Como que você decidiu, falou assim, não, eu preciso colocar no livro que as pessoas podem fazer isso, podem fazer aquilo, um floralzinho, um oráculo e um monte de outras coisas que a gente ama. Conta um pouco Então, desse processo. essa experiência direta. E aí eu tive nesse lugar, desse, dessa, dessa escuridão minha da Uhum. alma. Eu passei por ela. E já passei por ela algumas vezes na vida. E eu senti que se eu tivesse talvez uma orientação naquele momento, se eu tivesse ali caminhos, porque eu não aponto que você deve fazer isso. Não, você deve experimentar para a partir daí você ver o que funciona para você. Então é experimentar esse momento e entender esse processo interior. Talvez se eu tivesse entendido isso, compreendido isso na época, ele teria sido um período mais leve e talvez mais curto, não precisaria ter ido tão profundamente, porque é um processo natural e quando a gente entende isso, a gente também traz à luz da consciência aquela sombra, né? Aquela, que Aham. faz parte ali daquele processo. Então, esse lugar, né, do livro, eu acredito muito que é para trazer essa luz, ser um ponto de luz na vida dessas pessoas que estão nesse momento de uma busca, de um propósito de vida, de uma missão. Ali eu ajudo também a pessoa a entender o seu propósito de vida. Tem ali um exercício que a pessoa pode estar fazendo, porque tem muita gente que não sabe o que está fazendo aqui. Uhum. Eu, por exemplo, eu passei boa parte da minha vida me perguntando o que eu estava fazendo nesse planeta. Quem Aham. era a Milha? E eu precisei mergulhar fundo nessa medicina do autoconhecimento para entender hoje qual é o papel da Miriam, individual e coletivo, porque nós temos duas missões nesse planeta. Uma é a nossa individual, mas a outra é coletiva, senão por que estaríamos aqui num grupo tão grande chamado Terra? Pois é, estaria num planeta deserto. Qual a Pequeno Príncipe, necessidade? nem ele É. aguentou viver Nem lá, ele né? aguentou, verdade? Qual a necessidade, né? É incrível isso. E essas mudanças de ciclos, né, na vida da gente acontecem tão frequentemente. Você está falando, então vem aqui à mente. Por mais que você fique muitos anos no mesmo trabalho ou muitos anos no mesmo emprego, é, os processos vão acontecendo e a gente vai superando, não é verdade? Só que muitas vezes essas pessoas estão superando sem encontrar a felicidade naquele momento. E é aí que as terapias e a consciência acabam entrando. Eu acabo Isso. vendo dessa Então, você tem forma. vários caminhos. Você tem vários caminhos. Você tem as terapias, mas você tem os exercícios físicos. Por exemplo, o yoga.
é uma ferramenta que trabalha corpo, mente e espírito. As pessoas, elas ligam muito yoga à religião, mas não tem a ver com religião, tem a ver com uma filosofia de vida, onde você tem vários caminhos ali, como os pranayamas, como os asanas, que são as posturas, como a leitura, o entendimento de si mesmo, como que funciona o seu corpo. Você tem outras técnicas também, o Qigong, o Tai Chi Chuan, são técnicas milenares, onde você trabalha a sua energia corporal e a partir dali você começa a se conhecer e você vai liberando as tensões. Por quê? A doença, muitas vezes, 90% das vezes, não vou dizer todas, porque eu não vou generalizar, ela tem um fundo emocional, sim. Ela é um bloqueio energético, sim. Ela é psicossomática. Repara para você ver, às vezes um simples resfriado pode ser uma, uma coisa que você guardou, que você vivenciou ali e você não colocou aquilo para fora. Então, muitas vezes o que o corpo cala, né? Você cala ali, você acaba manifestando através do corpo, porque o corpo ele é o nosso instrumento de cura. Nós Você. estamos aqui e utilizamos o corpo para essa cura, E para a essa gente energia, vivenciar. e vivencia. E essa energia ela tem que estar bem equilibrada, né? Porque ela também, em muito excesso, também acaba sendo danoso para o nosso corpo, né? Quando eu Sim, falo de dos dois físico mesmo, lados. os dois lados, Dos né? dois lados. É o caminho do meio, como a gente estava falando, é uma balança. Sempre. A gente tem que ficar se equilibrando ali, tentar entrar naquele caminho do meio, para que a gente não deixe o nosso emocional, porque o emocional ele causa estresse, ele gera dentro do nosso corpo reações bioquímicas de hormônios do estresse. E aquilo a longo prazo, ele começa a causar danos físicos. Sim. Então, aquela pessoa que também não fala, aquela pessoa que não expõe, que cala aquilo, o corpo começa a manifestar e começa a colocar aquilo para fora. Seja uma psoríase, uma doença autoimune, um estresse muito grande pode causar uma síndrome do pânico. Então, você vai vendo e você vai entendendo que nós estamos totalmente, somos seres muito emotivos, muito emocionais e nós dependemos muito do nosso estado emocional na nossa vida. Pode reparar que quando a gente está feliz, parece que a vida flui. Sim. Mas quando a gente começa a entrar nesses processos, parece que as coisas começam a enterrar, não é assim? Tudo trava, não é verdade? As coisas vão travando e as suas emoções vão ficando mais afloradas e você vai para o caminho do mal, né? A sombra vem à tona. Que recomendações você dá para que as pessoas possam é, despertar? Então, ela vai ler o livro, mas no dia a dia dela, que recomendações você gostaria de deixar aqui como mensagem para o nosso ouvinte? A primeira de todas, que é gratuita, é respirar. É uma coisa que a gente pouco faz na vida, ou a gente pouco consciência tem às vezes. Repara para você ver, quando você está estressado, ou quando você está nervoso ou tenso, a sua respiração está curta. Uhum. Você fica assim, ó, E puxa, né? é, parece que está faltando ar. E aí, a gente tem que lembrar de respirar. Porque o respirar, você ancora a sua mente no agora. Você está falando para ela, tá tudo bem, eu estou aqui agora. E o ideal é que a gente respire aí 4,5 segundos, que a gente inspire em 4,5 segundos e que a gente expire em 4,5 segundos. Perfeito. Será que você faz isso? É. Quando eu lembro, eu faço. Aí vira hábito, né? Tem que fazer várias vezes para Isso, virar hábito. exatamente. E a segunda coisa é a conexão, não perder essa conexão interna. Então, sempre estar aí disponível para você de 10 a 15 minutos do dia, perguntar como é que você está, como é que está sua mente, se sua vida está te fazendo feliz, quais são as coisas que você pode estar mudando para uma vida mais plena e feliz, o que você pode estar fazendo de mudança, porque às vezes um pequeno hábito que você mude, isso pode causar um impacto enorme na sua vida. Às vezes é o dizer não para aquilo que te adoece. E quantas vezes na vida a gente diz sim querendo dizer não? Então, É, hoje eu aprendi a dizer não. é, Mas não é, é um não agressivo, não é um não arrogante, é um não, não, eu me amo, então eu não vou fazer isso por mim. É uma violência. é um Então, não. isso a gente só faz se a gente estiver conectado.
E essa conexão você vai ter que descobrir o que te conecta a você. Pode ser um banho de banheira, pode ser o contato com a natureza, pode ser escutar uma música, pode ser fazer uma meditação, pode ser respirar. E respirar, você pode estar em qualquer lugar, mas aquilo te conecta a você. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente respira de forma consciente, é incrível o que nosso corpo ele vai respondendo, né? Ele vai trazendo uma calma, que é É o nosso estado maravilhoso. natural, E é não maravilhoso. é? Terminou, Miriam. Oh, Ai, o teu livro está à disposição. O que fazer quando a vida vai perdendo o sentido, de Miriam Felipe. É o projeto Despertar a Jornada. Nem deu tempo de falar do projeto, a gente fala numa outra oportunidade. E em todas as livrarias, e-commerce à vontade. Quem quiser te seguir, acompanhar teu trabalho, qual o caminho? projeto Despertar a Jornada. Só isso. Projeto Só isso, Despertar a Jornada, tá? A jornada. para seguir a Miriam Felipe. Obrigada, Miriam. Te desejo muito sucesso, que esse livro e a sua presença colabore com muita gente aqui, porque a gente vai cumprindo a nossa missão aos pouquinhos e a vida vai mostrando qual é o caminho. Obrigada, Tá bom. viu? Muito Eu que sucesso. agradeço. Mundial, e você vai ficando Muito por obrigada. aqui, eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.